Muito obrigada pelas suas palavras. Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior, que está hoje também se juntou aqui e cuja presença é uma grande honra. Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia da Marinha, Senhor Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira. Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Academia da Marinha, Senhor Capitão de Mar e Guerra António Rocha de Freitas. Excelentíssimos Senhores Membros da Academia da Marinha. Excelentíssimos senhores professores que aqui também se encontram, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, muito estimados amigos, porque aqui também vejo alguns, e muito me alegram também a vossa presença. Gostaria de começar por agradecer este convite que muito me honra, pois a Academia da Marinha tem um lugar muitíssimo especial no nosso país e na nossa história, que se revela cada vez mais relevante. O mar é a nossa condição, o nosso maior tesouro e o nosso destino. Não são os poetas que o dizem, mas o bom senso, quando olhamos para o mapa e entendemos a proeminência da geografia, como muitas vezes o sugere Tim Marshall. Mas não é só uma condição e um destino, é também uma oportunidade, precisamente no momento que vivemos agora. Neste momento presente, o valor desta instituição torna-se fundamental para definirmos o nosso caminho enquanto nação e, obviamente, também na Europa e na NATO, mas também na comunidade mais ampla de países de língua portuguesa. Agradeço assim a oportunidade para partilhar algumas reflexões em tempos de crise do sistema internacional e, na verdade, não esquecer que a palavra crise, que deriva do grego, significa tempo de análise. Não é necessariamente algo negativo, mas sim um tempo em que temos que analisar, em que somos chamados a responder e refletir sobre o momento e o percurso a tomar a partir de agora. Portanto, parece-me muito oportuno ser precisamente neste tempo de crise do sistema internacional, em que se abre uma corrente de incerteza e em que nós, enquanto europeus, e primeiramente, enquanto portugueses, temos de encontrar um espaço de navegação entre o fio da navalha e o horizonte, e o fio do horizonte. Um significa a necessidade de conseguirmos reagir perante os perigos, perante as ameaças, perante aquilo que temos que fazer rapidamente e em que precisamos dar uma resposta. O outro é o fio do horizonte da esperança, em que temos que conseguir, perante este momento de desafio, responder com o imperativo daquilo que é mais digno em nós e daquilo que mais coragem nos dá, que é a esperança, a dignidade humana, mas também os nossos princípios e valores enquanto cristãos, portanto, enquanto Portugal, que é também um país, obviamente, que tem uma missão ligada ao cristianismo e a valores, portanto, que perduram muito, muito mais. Este é um imperativo, como eu disse há pouco, esta definição entre o fio da navalha e o fio do horizonte, este é um imperativo, não é uma opção. É um imperativo a que temos mesmo de responder com coragem e em consciência, com as duas coisas. Não basta só a coragem, nós vivemos num tempo em que a coragem é muitíssimo importante. Como dizia o nosso querido Papa Francisco, muitas vezes, mas também anteriormente, o nosso Papa Bento, anteriormente, não tenhais medo, pois este é um momento que estamos a viver de coragem, mas é também um momento de consciência. Não podemos ser corajosos sem ter consciência. Isso é uma falsa coragem. E também afirmar a nossa consciência, respeitar a dignidade dos seres humanos, também essa exige coragem. Não se pode ficar só pelas palavras. E este momento é um momento crucial e estou muito grata por o convite ter surgido agora. Vivemos num mundo em mudança que é também o mundo da política,
em mudança. E a importância da Marinha neste cenário de transformação geopolítica é fundamental para Portugal. Eu diria mesmo que nós, portugueses, somos agora chamados, mais do que nunca, talvez mais do que nos últimos 40 anos, não é? Em que outros desenvolvimentos se fizeram, agora somos realmente chamados por causa de uma vocação especial que nos liga a muitos povos noutros lugares e a que estamos ligados não só pela língua portuguesa, mas também pelos mares e pela história e a tradição do mar. Porquê que estamos num tempo de mudança? Primeiro, por causa de mudança do espaço político, e eu diria mais, da política em si. Porque há 4 razões que justificam e em que se materializa esta mudança. Primeiro, uma mudança tecnológica. O mundo digital e a inteligência artificial, com as suas redes sociais, mas também com a possibilidade de nos aproximarmos mais, ou então também com os perigos da desinformação e de se criarem barreiras entre nós cada vez mais perigosas por verdades falsas, pela relativização até da própria verdade e pela desinformação, é obviamente muito importante. O salto tecnológico ditou desde sempre as mudanças dos tempos e também a mudança do sistema internacional, e aqui também temos que olhar para esta mudança que já não é o livro de Gutenberg em meados do século XV, também não é o telescópio no início do século XVII, agora temos algo ou até os processos da industrialização que marcaram já o século XVIII e sobretudo o século XIX, não é? Estamos hoje perante um fenómeno de mudança tecnológica muito mais absorvente e não sabemos onde é que isto vai parar. Diria que talvez descreve isto melhor, ou a expressão que descreve isto melhor, é a ideia do admirável mundo novo. Mas não me refiro só ao romance de Aldous Huxley, mas especialmente a Shakespeare. E a história de que Shakespeare conta, obviamente, é uma peça de teatro, não é? Esta peça de teatro chama-se A Tempestade. E ela começa precisamente no mar. É uma tempestade no mar. E o início desta peça de teatro representa uns náufragos que vão parar a uma ilha e depois a reorganização da ilha e as peripécias que acontecem nesta ilha que fazem com que uma das personagens, quando depois chega e sobrevive depois do náufrago à ilha, diz qualquer coisa, mas que admirável mundo novo é este, não é? Portanto, mais uma vez, uma referência ao mar, convidaram uma professora, pois têm trabalhos de casa. O primeiro trabalho de casa é ler A Tempestade de Shakespeare, porque é um texto lindíssimo, além disso muito divertido, é uma comédia, mas com muitas peripécias que nos fazem pensar também. E tem muito a ver também com o nosso tempo. Aldous Huxley, um grande escritor do início do século XX, vai precisamente pegar nesta frase, o admirável mundo novo, e escreve este texto nos anos de 1931 e 32. Ora, este é um período que nós deveríamos estudar com muito mais atenção, para percebermos as transformações da política e da sociedade. É muito interessante fazer um estudo deste período dos anos 30. 30, 31, 32, 33 e por aí além, o que aconteceu ao longo dos anos 30, porque há imensos paralelismos com a tempestade que aí se está a preparar também na atualidade. E Aldous Huxley, neste livro, vai precisamente criar uma distopia, não uma utopia, não é? Portanto, não vai desenhar o mundo ideal para onde nós deveríamos caminhar, mas vai traçar uma caricatura de um mundo terrível para onde podemos, encaminhar-nos também, se não tivermos precisamente a capacidade de termos consciência, coragem e responsabilidade. E este texto é impressionante porque se cria aí, ao contrário daquilo que George Orwell vai fazer em
Neste texto, Aldous Huxley vai precisamente criar um mundo terrível dominado pelas máquinas e pela tecnologia, não é? E o que é que a tecnologia faz a nós, aos nossos corpos, às nossas mentes, e portanto este texto é muitíssimo atual e é curioso o paralelismo incrível que temos aqui. Portanto, mudanças tecnológicas, esta é a primeira razão para esta mudança do espaço político e da política, daquilo que nós entendemos por política. Segundo ponto de mudança, a normalização dos extremos. Observamos nos últimos anos, e por causa das tecnologias, das redes sociais e dos, enfim, dos chats e daquilo tudo, dos TikToks e do Twitter, do X, que permitem um discurso sem pudor, um discurso sem, eu diria, esta ideia de gentlemanship, sem respeito pelo outro. Portanto, há aqui um discurso completamente solto, sem normas de educação, muitas vezes, e que é fundamental, que são fundamentais para o convívio social e até para preservar a nossa capacidade de empatia e inteligência social e emocional, não é? Portanto, o que aconteceu ao longo dos últimos anos em política foi um esvaziamento cada vez maior do espaço central onde a política se encontrava, nitidamente, por exemplo, os parlamentos, não é? O parlamento onde todos os partidos são representados, ou o meio onde todos os atores se encontram, e há cada vez mais uma deriva para os extremos, fazendo com que os extremos sejam tão fortes que já não haja a possibilidade de um encontro ao meio. Ou seja, a palavra fundamental aqui na política, para a política, é uma negociação que permite continuamente a reconciliação de ideias, de perspectivas. E o que é que significa a palavra reconciliação? Ou seja, regressar ao concílio, regressar àquele ponto comum em que as ideias são partilhadas, e isto tem sido cada vez mais difícil. Ao olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos da América, mas também aqui ao lado para a Espanha ou para a França, o que a gente vê é que a polarização cria precisamente, e é uma polarização cada vez mais hostil, que impede de facto este centro, que é vital, este centro da reconciliação e do encontro. Terceira razão, vimos que o que na verdade está em crise, em mudança, eu não diria talvez ainda em extinção, porque não sabemos, e eu tenho sempre esperança, mas o que nós observamos é uma crise muito grande dos partidos políticos. Ora, os partidos políticos foram desenvolvidos no início do século XIX, também já no final do século XVIII, mas essencialmente e de forma mais formal no início do século XIX, e também foi aí que surgiram os primeiros parlamentos, com obviamente o Parlamento Britânico, mas também muitos outros. Nós em Portugal, também aqui, tivemos essa experiência, as primeiras experiências parlamentares e da limitação do poder através das monarquias constitucionais, o próprio ato de escrever uma Constituição e fazê-la ligar a forças políticas que se organizavam em partidos. É essa tradição que se intensificou depois ao longo do século XX e foi muito forte também em Portugal. Neste momento está em decadência, ou seja, os partidos políticos e o próprio parlamentarismo está com imensos problemas, porque basta ver, quando há eleições, seja em Portugal, seja noutros países,
e, por exemplo, vamos ter já no domingo eleições, por exemplo, na Alemanha, que é um país fundamental para a Europa, e aliás, apesar de ser um país relativamente pequeno em termos de sua dimensão, enfim, geográfica, não é? E mesmo populacionar, são 90 milhões, 80 milhões, 90 milhões de habitantes. Não esquecer que a Alemanha foi até há poucos anos campeão de exportação internacional e neste momento ocupa o segundo lugar, apesar desta sua dimensão. Mas, portanto, há eleições e aquilo que provavelmente vamos ter depois das eleições um longo período de negociação, porque não é possível definir maiorias facilmente. Com mais partidos a entrar no Parlamento, há cada vez mais dificuldade de fazer maiorias. Antigamente, com 2 partidos, conseguia-se alcançar uma maioria. Agora, cada vez mais é difícil. Vamos ter cada vez mais governos de minoria, muito instáveis, com novas eleições, com muitos novos partidos a fragmentar precisamente esta possibilidade depois de governabilidade, que é muito importante. Portanto, e com a falta de governamentabilidade, existe também depois uma falta tácita de legitimidade dos partidos, porque afinal não são partidos eleitos com mais do que 50% e, portanto, temos aqui também a crise do político. E em vez dos partidos e do Parlamento, então o que é que temos? Temos uma nova tendência. E essa nova tendência são os movimentos políticos. Por exemplo, o Make America Great Again é um bom exemplo de um movimento político. Donald Trump não representa o Partido Republicano. Obviamente foi eleito pelo Partido Republicano, mas é meu entender, o Partido Republicano, na verdade, não existe tal como era, nem dos seus valores, nem dos seus princípios, e ele foi engolido precisamente por este movimento que, obviamente, tem as suas origens há muito mais tempo, e temos movimentos sociais, não é? Muitas vezes extremos até. Portanto, vamos ter cada vez mais movimentos sociais e não sabemos ainda como o parlamentarismo, que vem do século XIX, vai conseguir ajustar-se a esta nova realidade. Movimentos políticos que têm os seus grandes acontecimentos em comícios, nas redes sociais, portanto, em espaços extraparlamentares. Portanto, aqui também vamos ter a mudança da política. E, por fim, o último ponto, temos um novo estilo de fazer política, um estilo exibicionista, arbitrário e cada vez mais autoritário. Portanto, podemos ver que, mesmo, por exemplo, quando Donald Trump, e apenas estou a observar, tomou posse, esta tomada de posse, que geralmente era um gesto de imensa dignidade, de reconciliação, cá está, mais uma vez, da população americana ou dos diferentes partidos, de facto, tivemos aqui quase perante um culto, não é? Uma adoração de um líder e, portanto, este dia pareceu quase mais um comício do que, de facto, uma investidura do novo presidente, pelo menos aquele padrão que nós tínhamos até agora, e há cada vez mais uma forma em Donald Trump e também com Elon Musk, uma ideia de política espetáculo, da desinformação, de afirmação que depois no dia a seguir é negada, afirmações que não são especificadas, que passa por, enfim, de muitas decisões que são tomadas de uma forma aleatória e enquanto, enfim, afirmação presidencial, de uma vontade presidencial à margem do Congresso, à margem de uma possibilidade de discussão e de negociação. E, portanto, temos aqui, de facto, a mudança do espaço político e da política em si. Aquilo que a gente definiu como a política está a mudar na sua configuração. E depois temos outra grande mudança, que é precisamente a transformação do nosso sistema internacional, que é também a ordem
liberal, não é? Temos aqui um livro muito interessante que eu gostaria também de mencionar, Anne Applebaum. O livro está traduzido para português, é um livro muito, muito pequenino, chama-se Autocracias Inc. E ela explica um bocadinho como nos últimos anos, especialmente a partir do exemplo da Rússia, de facto este país foi tomado, a política nacional foi tomada por oligarcas e por interesses muito, muito especiais daqueles que são presidentes e que geralmente querem depois transformar as próprias regras do jogo, não é? E é aqui, portanto, que estamos. Eu quero desenvolver depois um bocadinho mais este ponto, explicando que esta atitude, aquilo que estamos a testemunhar hoje, ao vivo, é de facto um corte muito grande com esta ideia de um sistema internacional tal como foi inventado por Woodrow Wilson, que morreu precisamente há 101 anos. O século XX foi muitas vezes designado o século americano, ou do liberalismo, ou do institucionalismo, ou do internacionalismo wilsoniano. E, portanto, o que era este espaço? Era um espaço de cooperação, de regras internacionais transparentes, com a participação de muitas vozes portanto, e um corte com a política das grandes potências que marcaram o século XIX, portanto, uma tentativa de transformar a diplomacia e a paisagem internacional, tentando pôr fim à era das guerras e conquistas e a aquisição de territórios sem consultar as populações, através de uma política de arbitragem e de negociação mais aberta e participativa. Não é? Hoje em dia estamos no momento em que as relações externas são cada vez mais marcadas também por relações transacionais, como vimos agora, guiadas por preferências pessoais e pela vaidade pessoal, não é? Portanto, e cheio daquilo que é muito arbitrário, ou seja, aquilo que aconteceu no fim de semana na Conferência de Munique, não é nada que os europeus não tivessem a pensar já tivessem a assistir, ou houve muitos alertas, atenção, os Estados Unidos estão a mudar, o mundo está a mudar, temos que olhar mais para a China, a União Soviética, a Rússia, perdão, não é talvez um parceiro tão fraco ou tão, enfim, temos que ter muito mais atenção em relação à Rússia, portanto, há muito tempo, e pelo menos desde 2022 sabemos isso. Agora, não estávamos à espera, não é só na Europa, eu acho que também no Japão, a própria China, a Índia, a África do Sul, o Brasil, em muitos continentes, não se esperava esta mudança tão brusca, tão de repente, enfim, para, na verdade, nos acordar para algo que já se vislumbrava um bocadinho, mas não achávamos que ia acontecer tão rapidamente e obviamente que se tem falado muito nisso nas televisões e em bons artigos, por isso eu não vou aprofundar, mas gostaria só de destacar pela rapidez, não é? Portanto, isto veio como um tremor de terra. Claro que já havia trepidações, já havia muitas turbulências, nós já fazíamos, mas não achávamos que tudo isto ia ser tão rápido. E, portanto, o que é que será da NATO? O que é que será da Europa? Bom, a Europa, na verdade, ainda não está preparada, ainda não fala a uma só voz, ainda não é uma federação, provavelmente nem nunca vai ser. Este era talvez um do ideal, cá está um fio do horizonte que Schuman, na sua famosa declaração de 1950, mencionava, não é? Portanto, esta progressiva federalização de uma Europa, mas obviamente que a grande questão é, ou duas questões. Primeiro, vai resistir a Europa
e a União Europeia, é esta pressão política e que é também uma pressão económica e que é também uma pressão militar, e se vai resistir, e vamos apostar aqui na esperança, como é que vai responder? O que é que vai fazer? Porque é da sua resposta que defende isso e depende esta situação. E, obviamente, a grande pergunta também para nós é qual será o papel de Portugal aqui, não é? E isto tem muito a ver também com o título que eu tenho aqui. Portanto, Portugal e a própria Europa, mas especialmente os portugueses, não é? Navegam sempre, permitam-me esta expressão, entre uma crise no sentido de uma tragédia e tudo vai acabar, de grandes receios e de grande pessimismo, que é tal, e de nada fazer, não é? Que é precisamente o fio da navalha. E, por outro lado, uma esperança muito elevada e muitas vezes também irrealista, que é tal... que é o tal fio do horizonte. Ou seja, o que Portugal precisa, e aqui o papel da Marinha é muito importante, a meu ver, é muito mais pragmatismo. É saber precisamente que a navegação tem que ser feita distanciado do fio da navalha. Isso implica, obviamente, financiamentos, investimentos, formação, vontade de ação política muito maior. Portanto, nós não podemos continuar no fio da navalha em relação àquilo que mais queremos proteger, e por isso precisamos, obviamente, ter forças militares muito fortes, com grande investimento, com infraestruturas e recursos muito, muito boas, mas também com uma formação e com uma maior capacidade de atração entre os jovens homens e mulheres, não é? E, portanto, este é o fio da navalha onde nós, portugueses, andamos muitas vezes não é algo que nos devia fazer sentir orgulhosos. Muitas vezes os portugueses sentem-se muito orgulhosos do seu jeitinho, da sua capacidade de improvisação, da sua grande flexibilidade. Pois é verdade, e são até às vezes características que nos, enfim, conseguem, enfim, salvar muitas vezes, mas não é uma atitude séria e que nos possa, não é consistente, não tem substância, não é sólida. Portanto, devemos abandonar realmente de nos guiar sempre pelo fio da navalha, porque é muito perigoso e agora estalou, não é? A navalha abriu-se, está lá. Sabemos que, para além disso, temos, obviamente, águas muito profundas e um abismo. Mas também, por outro lado, não devemos ambicionar o absoluto. O horizonte deve nos guiar, deve ser um rumo, não é? Que nos deve orientar e inspirar e fazer e querer sermos mais, mas não nos deve esmagar, não deve inspirar-nos e não criar em nós uma sensação de que nunca vamos conseguir ser ou alcançar esse horizonte. Ou seja, obviamente que a própria Europa e também Portugal não nos vamos comparar com determinados outros Estados, mas temos que, de uma forma pragmática, conseguir, com esperança e com o sentido das necessidades e do nosso interesse nacional, olhar para aquilo que mais nos interessa e encontrar rotas marítimas e não só que nos possam guiar. Ora, vamos olhar então para estas questões de um ponto de vista mais amplo, porque ao longo dos tempos, sobretudo modernos, o que provocou as necessárias transformações geopolíticas foram, como eu já disse há pouco, as novas tecnologias e, ligadas a elas, a capacidade de empreender, portanto, de imaginar, a capacidade, que é muito importante, de investir, fazer investimentos. Isso tem custos, isso exige sacrifícios, mas os empreendedores que só têm ideias não vão a lado nenhum. É preciso fazer investimentos grandes, portanto,
conhecer, ter ideias, ser empreendedor e fazer investimentos, depois encontrar e, no caso de como é que se desenvolveu, por exemplo, o domínio, os Estados, as grandes potências, foi precisamente através da sua capacidade de empreender, investir, encontrar vias marítimas e depois controlar essas vias marítimas. Estou a falar de uma capacidade económica e militar que tem que ser o suporte da capacidade política e até da capacidade filosófica. Elas têm que estar juntas. Esse é muito, muito importante. E obviamente que quando falo aqui das ideias, obviamente há muitas ideologias diferentes, há muitos modelos diferentes e temos que olhar um bocadinho para os principais. Vou falar já daqui um pouco sobre isso. Mas gostava de aqui referir também um pensador muito interessante português, que é o António Tell, o professor António Tell. E ele, muito recentemente, num livro que se chama Guerra e Mudança na Europa e no Mundo no século XXI, dedica um capítulo grande, praticamente o grosso do seu livro, à transformação e à estratégia do mar, não é? Portugal e o mar, e diz, logo no início do seu texto, o seguinte: o poder naval foi ao longo dos séculos o grande baluarte do Ocidente, a sua marca de água. Foi através do seu poder naval que se espalhou pelo mundo, dominou o comércio marítimo e globalizou o planeta, afirmando os seus valores, nomeadamente o moderno conceito de democracia. E sim, este é uma ideia muito importante que não podemos esquecer. E no momento de crise temos que exatamente olhar, então, como é que podemos fazer ressuscitar? Qual é a importância do mar hoje? O mar continua a ser muitíssimo importante. Já na época dos gregos falava-se dos argonautas e das histórias maravilhosas, desde a Odisseia até muitos outros textos que temos. Portanto, falava-se nos argonautas. Hoje falamos nos astronautas porque quisemos espelhar a ciência do mar para as descobertas no espaço, mas creio que, como dizia Jacques Cousteau também, há muito mais ainda a descobrir. Parece que sabemos mais sobre o funcionamento do universo do que até daquilo que se passa nos mares, e portanto é aí que está uma enorme força ainda por descobrir. Portanto, falei há pouco nas invenções muito importantes, também no século XVII e, curiosamente, logo no início do século XVII, entre 1605 e 1610, sabemos que Galileu não foi o primeiro, mas foi ele que aperfeiçoou o telescópio e que foi, obviamente, muito, muito importante para permitir a navegação, que já tinha começado antes. Aliás, no século XV acontece algo muito interessante e que está na origem também da afirmação do poder e do desenvolvimento do poder naval português, que é precisamente a China, que era um império e também era um império naval com grandes rotas que já tinha descoberto, mas que no século XV, por crises políticas internas e por uma ideologia nova que surgiu, na Ásia e nomeadamente neste território que chamamos hoje China, decidiu que iria desinvestir na sua frota, não queria mais navegar pelo mundo, queria se fechar. Portanto, assistimos a um isolamento ou um isolacionismo chinês, e foi esse que abriu então caminho e possibilitou que esse vazio fosse tomado na altura por Espanha e por Portugal, que criam, digamos, um primeiro novo sistema internacional e que obviamente marcou a realidade e marcou a predominância do Ocidente até ao século XXI.
E, portanto, esta é uma lição muito importante. Será que hoje estamos a olhar para este acontecimento através de um espelho? Repare que quando os Estados Unidos afirmam que se querem isolar ou voltar a um isolacionismo, obviamente que o espaço vazio não existe, nem em termos físicos, ele é sempre ocupado por qualquer coisa. E, obviamente, quando, por exemplo, e isto é uma notícia que para mim, pessoalmente, também muito triste, porque tenho muitos amigos que trabalhavam nesta organização, quando, por exemplo, o governo americano atual diz que vai sair de muitas organizações internacionais, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, mas não só, quando, por exemplo, fecha os apoios a uma organização como USAID ou como a National Endowment for Democracy, e aí temos muitos amigos do Instituto de Estudos Políticos e trabalhamos há muitos anos com eles. É uma organização fundada por Ronald Reagan e que precisamente assenta nesta tentativa de através de ajuda humanitária e ajuda a criar instituições, portanto, defender melhor os interesses dos valores ocidentais e com isso também, obviamente, os interesses nacionais desses diferentes Estados. Obviamente, quando os Estados Unidos se retiram dessas organizações e desses espaços, esses espaços vão ser ocupados. E vão ser ocupados principalmente pela China. Ou seja, o isolacionismo americano é terrível. Se os Estados Unidos saem da Organização Mundial da Saúde, a China aplaude e tem mais influência. Neste momento, a China está a ter cada vez mais influência também nas Nações Unidas e em muitas outras organizações. Tem um plano muito bem pensado, que é precisamente Road and Belt, esta nova rota para o século XXI, de defesa dos interesses nacionais e que consegue entrar em muitos países, sobretudo, por exemplo, na América Central e Latina, mas também em África e, claro, na Ásia, em que, de facto, tenta apoderar-se de muitos recursos naturais e também tenta captar a simpatia dessas populações que depois se traduzem em votos nas Nações Unidas e noutros locais também. E, portanto, este vazio é aqui preenchido. E, portanto, neste momento histórico em que tivemos o telescópio, temos uma grande obra também muito importante, que foi escrita em 1609, que é o Mare Liberum, de Grócio. E este texto é muito interessante, sobretudo do ponto de vista naval, não é? Que proclama a liberdade dos mares, do comércio e tenta criar leis que criam regulamentos para a navegação nos mares e para assim agilizar a cooperação, o intercâmbio, o comércio e também, enfim, a circulação não só de bens, mas também de pessoas e de capitais mais tarde também, não é? Acredita-se que originalmente o texto integrasse um parecer jurídico encomendado a Grócio no início do século XVII pela direção da Companhia Holandesa das Índias Orientais sobre a questão do direito de acesso da companhia ao comércio nas Índias. Mas, de facto, o texto surge numa época de conflitos em relação ao comércio marítimo que envolviam também Portugal e Espanha, que reivindicavam o monopólio dos mares descobertos, além também da Inglaterra, que defendia a soberania sobre as águas ao redor das Ilhas Britânicas, de um lado, e de outro lado, a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, que postulava a internacionalidade das águas oceânicas. E, portanto, aqui temos um novo traçar, um novo sistema internacional que surge a partir desta ideia de Grócio, não é? E que vai beneficiar muito a Grã-Bretanha, mas mais tarde também
os Estados Unidos, não é? E neste contexto nasce, e com particular atenção ao domínio do mar, a ideia de um sistema mundial de divisão de poder, ou chamamos-lhe geoestratégia. Este termo foi só desenvolvido muito mais tarde por Bonelsky e William Thomson, mas que também reflete muito, muito bem esta ideia. Deixa-me só partilhar aqui uma ideia subjacente a isso. No século XIX, depois de todas estas invenções e criações, e também desta ideia do mar livre, obviamente que defende o interesse do comércio e da interação e da cooperação, chegamos ao século XIX, em que temos ainda o poder das grandes nações, que fazem um sistema mundial, não é? Mas no século XIX, e especialmente no final, este modelo está a terminar um bocadinho já, não é? Temos uma complexidade crescente através de mais comércio, mais comunicação, uma maior expansão Woodrow Wilson, obviamente, no seu discurso dos 14 pontos, que foi proferido já em 8 de janeiro, portanto ainda durante a guerra, vai destacar exatamente esta ideia do mundo interdependente. Portanto, Woodrow Wilson, no início do século XX, percebeu perfeitamente que o mundo era interdependente, e falta-me aqui uma citação em que Woodrow Wilson diz precisamente que o mundo está ligado e cada vez mais à comunicação. Estamos num mundo em que os amigos, portanto, nós parecemos ser vizinhos de cada Estado, mesmo um Estado muito remoto, mesmo um Estado na Europa, parecia um vizinho por causa da circulação dos jornais, dos livros, das ideias, das pessoas, do comércio. E, portanto, Woodrow Wilson tem uma percepção do mundo global e diz: os Estados Unidos até agora puderam ficar fora do sistema, mas isso acabou. O mundo é tão interdependente que nós, Estados Unidos da América, temos que pertencer e mais, temos que liderar pelos nossos princípios esse mundo, precisamente, não é? Portanto, diz-se aqui que deve ser criada, portanto, o 14º ponto, muito, muito famoso, é precisamente a criação de uma associação de nações, não é? Que deve ser formada e que é baseada em garantias mútuas, ou seja, a invenção de um sistema de segurança coletiva, que se traduz depois no artigo, enfim, famoso e muito controverso artigo 10º da Convenção, depois da Sociedade das Nações, deve garantir a independência política, firmando o princípio da autodeterminação e também uma integridade territorial para Estados grandes e pequenos. Ou seja, Estados grandes e pequenos deveriam ter uma voz que deveria ser ouvida. Obviamente que depois do fim da Primeira Guerra Mundial e com o desmoronar do Império Otomano ou do Império Austro-Húngaro, obviamente que Woodrow Wilson não reclama território para os americanos, mas obviamente que os americanos têm todo o interesse no desmantelamento das colónias, na autodeterminação, porque isso vai permitir um contacto direto dos Estados Unidos com esses diferentes e múltiplos Estados e é uma forma de ampliar o seu interesse nacional. Ou seja, Woodrow Wilson, quando passa a esta invenção política da Sociedade das Nações, não tem esta ideia. Muitas vezes fala-se no idealismo de Wilson, pois eu discordo totalmente, não é? Há aqui, cá está, novamente, este fio do horizonte, da esperança. Claro que há. Porque se viveu o fio da navalha, que foi uma terrível
Primeira Guerra Mundial, um grande choque civilizacional, toda uma geração perdida, não é? E, portanto, é urgente uma invenção política para fazer face a esta destruição, mas essa invenção, esta sociedade das nações, corresponde aos interesses, obviamente, da América no mundo. E gostaria, talvez, de dizer que... Porque é que eu menciono essa nova ordem mundial? Porque esta ordem que foi inventada, porque ela não era natural, não é? Portanto, os sistemas mundiais mudam porque não são naturais, são sistemas políticos inventados e que servem os interesses dos Estados mais poderosos daquele momento, não é? Portanto, antes tínhamos o mundo já dividido em dois, no Tratado de Tordesilhas, como nós sabemos muito bem, houve outros sistemas e este foi aquele que foi criado no início do século XX, não é? E que marcou depois grande parte do século XX e que combateu quando o Estado contra regimes autoritários também no século XX. É muito curioso porque, como sabem, os Estados Unidos depois decidiram não fazer parte da Sociedade das Nações. Isso foi uma tragédia também muito, muito grande. Atenção, Woodrow Wilson na altura tinha outro interesse. Ele conhecia muito bem a Europa, ele, aliás, já tinha estado várias vezes na Europa, não só quando esteve a desenhar o Tratado de Versailles, e ele conhecia a Europa bem e achava que estavam a acontecer algo muito importante no espaço do Império Russo, não é? E, portanto, ele tinha perfeita ideia da capacidade explosiva da Revolução Bolchevique. E para Woodrow Wilson, a Sociedade das Nações, e por isso é que Woodrow Wilson também pede ao Congresso para que participem nesta Primeira Guerra Mundial e que participem na Sociedade das Nações, porque ele tem nítida noção de que o que está a acontecer na Rússia tem uma força muito grande e pode conquistar toda a Europa. Portanto, os Estados Unidos precisam de entrar na Europa, porque se os Estados Unidos não entram na Europa, então esta revolução bolchevique vai dominar a Europa. Eu estou a dizer isto porque, enfim, todos estes planos foram pensados há sensivelmente 100 anos e é muito curioso olhar hoje para a história e ver como é que está o mundo, como é que está a China, como é que está a Rússia, com ambições imperiais novamente, não é? E como está ameaçado, está num fio de uma navalha, realmente, esta ordem institucional, internacional e este liberalismo. Ora, estou a terminar e eu tinha aqui, aliás, várias coisas a dizer sobre os principais objetivos de Portugal na segurança marítima, mas não vou fazer porque nesses temas deveríamos estar sentados ao contrário, não é? Eu deveria estar aí e aqui tantos ilustres amigos que vejo aqui poderiam falar de uma forma muito mais interessante sobre isso, mas obviamente que portanto, este tem que ser um objetivo principal também para repensarmos estas ideias, para repensarmos precisamente o papel da Marinha. E termino com duas ideias. Raymond Aron, não sei, era esta a citação que eu procurava há pouco, mas não é tão interessante, que é esta ideia de que Woodrow Wilson teve muito nitidamente em 1919, quando ele tenta convencer a população americana para exercer influência sobre o Congresso, para que possa
participar na Sociedade das Nações. Ele dizia que se os Estados Unidos não participassem na Sociedade das Nações, então dali a uma geração iria haver outra guerra, e até tem uma frase muito, muito interessante que tem a ver com o mar, porque, na verdade, os Estados Unidos afirmaram pela primeira vez a grande força da Marinha norte-americana nesta altura. Não esquecer que quem é que era responsável pela Marinha e estava ao lado de Woodrow Wilson, foi o seu grande conselheiro de assuntos navais durante a Primeira Guerra Mundial, foi Franklin Delano Roosevelt, não é? E que durante a Segunda Guerra Mundial precisamente vai saber aprender com a grande visão de Woodrow Wilson, mas também vai aprender com enfim, o fracasso do Wilson, com aquilo que Wilson não conseguiu fazer, e percebeu que os Estados Unidos, a reensaiar uma nova ordem liberal, digamos uma Sociedade das Nações 2.0, que foi a ONU, portanto uma ONU com muito mais força, com muito mais poder, até militar. E esta frase parece muito, muito interessante, em que se diz: "And the glory of the army and the navies of the United States is gone like a dream in the night, and there ensues upon it, in the suitable darkness of the night, the nightmare of dread which lay upon the nations before this war came. And there will come sometime another struggle in which not a few 100,000 fine men from America will have to die, but as many millions as are necessary to accomplish the final freedom of the peoples of the world." Não é? Muito poético. Woodrow Wilson era, de facto, um pensador de outros tempos e escrevia, mas ele tinha um apreço muito grande pela Marinha, e eu acho que a chave também de hoje está nas vias do oceano e da Marinha, e por isso é tão importante. Por fim, só duas ideias. Primeiro, recordar aqui Raymond Aron, que na sua obra Guerra e Paz entre as Nações vai falar em duas formas de domínio que estão muito ligadas ao mar. Primeiro, ele diz que há uma forma de domínio mundial que é através do império, não é? Temos um império que subjuga outras nações. Ou então temos a cooperação, que representa um modelo multilateral de funcionamento. Vamos ver qual deles, e atenção, esta obra foi escrita em 1962, perante também o receio das ameaças nucleares que se viviam nesta época. A crise de Cuba foi em 61 e, portanto, esta obra reage aqui também. E, portanto, ele é muito claro, não é? Ambos são sistemas de poder, mas distinguem-se na forma como o poder é gerido ou partilhado. E, obviamente, afirma que uma forma de cooperação é muito mais difícil de manter, representa um grau civilizacional muito mais elevado, mas que é a única possibilidade nos sistemas de grande complexidade e de interdependência mundial. E mais uma nota finalíssima também, que eu não poderia de deixar aqui também. Se todas estas questões devem ser, de facto, devem fazer, enfim, acionar aqui uma nova política portuguesa dos mares, que é muito importante. Não esquecer também um alerta muito, muito importante que vem do nosso querido Papa Francisco. Ele refere-se muitas vezes em relação à terra como a nossa casa comum e que nós temos de cuidar. E em alinhamento com esta ideia estão também, obviamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram definidos em 2015, com uma agenda a cumprir até 2030. Gostaria, por isso, de dizer que nos últimos tempos, nos últimos anos,
não temos falado já tanto das ameaças à terra, aos mares, à necessária proteção das vias marítimas, à proteção dos mares. Ora, tendo em conta a estabilidade não dos regimes políticos, mas das placas tectónicas, que têm que resistir à exploração, às alterações climáticas e até a projetos de, enfim, explorar o Ártico. Vamos imaginar as consequências que isso poderá ter sobre a Terra. Portanto, este discurso da Terra enquanto casa comum, que nós temos como missão também de cuidar bem, de respeitar, não é? Sem este respeito pelos mares, pela descoberta científica, mas de proteger, sem esta missão de proteger os mares, provavelmente não nos vai sobrar nada e provavelmente a nova ordem política e as novas questões políticas nada vão significar sem esta centralidade da proteção dos mares. Muitos desafios que ficam aqui, agradeço a todos a atenção e espero que em conjunto possamos de facto saber navegar com muita dignidade, coragem e consciência para encontrar o rumo certo entre o fio da navalha e o fio do horizonte. Muito obrigada.